E nas terças nós falamos de dorama aqui nesse canal e hoje vocês aí, sim, vocês mesmos, escolheram falar sobre uma advogada extraordinária e que bom, gente, muito obrigada, porque eu queria muito falar desse dorama lindo, maravilhoso, que eu já estou morrendo de saudade, tá? Então, olha, já fica de olho aqui no canal que de vez em quando eu vou mandando umas enquetes aí pra vocês na comunidade, pra vocês escolherem o que falar na terça-feira dorameira. Mas como eu já fiz um vídeo de uma advogada extraordinária sem spoilers, se você ainda não assistiu, clica nos cards, eu resolvi hoje falar com spoilers. Então eu vou fazer um resumão aí de toda a primeira temporada, então se você ainda não viu os 16 episódios, continue assistindo esse vídeo por sua conta e risco, combinado? Mas antes, já sabe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, afinal de contas, galera, toda terça-feira e talvez outros dias também, porque eu sou uma safada sem vergonha, a gente vai falar de dorama aqui nesse canal, então fique de olho, pois é um novo mundo que eu estou completamente obcecada, vocês que me acompanham sabem muito bem. Sem mais enrolação, então, bora falar sobre uma advogada extraordinária. Cara, já vou começar esse vídeo falando o quanto eu fiquei feliz, o quanto eu fiquei satisfeita de acompanhar essa história que foi simplesmente incrível do começo ao fim, não teve absolutamente nenhum episódio ruim. Tiveram alguns episódios melhores que os outros? Sim, tiveram, mas assim, de uma maneira geral, não teve nenhum episódio que eu assisti e falei, esse daí foi ruim. Não! Uma das coisas que faz ela ser tão especial, com certeza, é a construção dos personagens enquanto a gente vai acompanhando ali os casos jurídicos, né? Eu particularmente gosto bastante de série jurídica, já assisti algumas, e essa foi uma história que trouxe vários personagens extremamente carismáticos que eu me apeguei muito, gente, eu já tô sentindo falta, não tem nem uma semana que terminou, tá? Eu sei que na senhora Netflix ainda não acabou, os episódios chegam atrasados e tudo mais, porém eu acabei assistindo por meios, né? Se é que você me entende. Eu não tava mais com paciência. No começo eu até tava acompanhando ali na Netflix, mas pra vocês terem noção, eu fiquei tão obcecada por essa história que o que eu tava fazendo? Eu tava assistindo os episódios mais recentes e aí na quarta-feira, quando chega na Netflix, eu assisto de novo. Mas enfim, é muito interessante ver os personagens crescendo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, né? Porque a gente vai acompanhando ali os casos, cada episódio é um caso novo e aí tá sempre acontecendo alguma coisa e é muito legal ver a evolução e comparar com os personagens ali nos primeiros episódios pro final. Eles cresceram muito, tanto na vida mesmo, eles se tornaram pessoas melhores, eu sinto isso, mas eles também se tornaram advogados melhores. A história tem muitos questionamentos sobre o que é ser um advogado e qual que é a missão de um advogado pro mundo. Vai mudar o mundo ou vai apenas ganhar dinheiro mesmo, né? Então eu gostava muito de acompanhar todo o questionamento da Yoon-woo, por exemplo, sobre fazer o que é certo, fazer o que é correto a se fazer, ou você usar a lei, usar algumas brechas, algumas coisas ali para coisas que sejam convenientes ao seu cliente, porque ela tá ali em uma empresa, querendo ou não, e obviamente que ela tem que defender os seus clientes, seja ele inocente ou não, afinal a gente sabe que advogado, ele não vai defender apenas quem é inocente, né? Então era muito interessante acompanhar essas questões para uma advogada autista e uma pessoa tão boa quanto ela. Eu confesso pra vocês que eu acho que eu nunca tive esse sentimento assistindo outra série jurídica, mas tinha alguns casos que eu torcia pra eles perderem. Vocês têm noção? Tipo aquele episódio 12, onde nós tivemos várias mulheres que elas foram meio que demitidas em massa, então entrou aí com esse processo. A Yoon-woo, né, e todos os advogados que a gente acompanha, eles estavam no lado oposto, eles estavam defendendo a empresa que fez isso. Então, em vários momentos, eu ficava pensando, poxa, que sacanagem, né? Tomara que ela não tenha os seus cabelos ali aos ventos, os seus olhos arregalados e uma visão de uma baleia, porque eu queria que eles tivessem perdido esse caso. Só que é muito legal esse desconforto também que eles trazem na história. A gente fica nessa confusão na nossa cabeça, se a gente quer que ele ganhe, se a gente quer que ela ganhe porque a gente gosta muito dela, ou se o mais correto é se fazer ela perder
perder. Então eles vão encontrando essas brechas na lei e a gente sabe que nem tudo é justo, nem tudo são flores. E é isso, quando você vai assistir, você acha que é apenas uma coisa fofa, que é tudo lindo, contos de fada, mas não, a gente vai vendo vários problemas e vários assuntos extremamente importantes acontecendo. E nesse caso, eles realmente ganharam, né? A empresa ganhou, as mulheres acabaram perdendo e no final elas ainda ficaram tranquilas, entre aspas, em relação a isso. E aí rola esse desconforto, né? Desse sentimento de tipo, elas estão lutando, claro, pelos direitos das mulheres, mas elas já estão meio que acostumadas a perder e na verdade elas viram até onde elas chegaram como uma vitória. Então entra nessa questão que mesmo a empresa ganhando, o cara ainda saiu perdendo, por exemplo, né? Tem essa reflexão que aí a gente acaba descobrindo no final que o cara ali da empresa que tava representando, que é o chefe do RH, ele foi demitido e aí ele começa a falar que provavelmente em um caso como esse era o karma que ele tava pagando pelo que acabou fazendo. Então rola esses questionamentos também, é tão importante, é tão gostoso ver isso e eles conseguem fazer sempre de uma maneira muito leve. Então é muito louco quando alguém fala pra mim que acha que uma advogada extraordinária é uma coisa super boba, porque quando você assiste realmente, presta atenção e mergulha nessa história, você sabe que a história vai muito além do que uma coisa fofa e de um casal fofo, que realmente é muito lindo, hein? Mas tinha uns casos assim também muito bizarros e muito loucos, assim, tipo o episódio 11 também, quando a gente tem aquele cara que ele no começo parecia ser um marido maravilhoso, ele carregando a mulher ali nas costas, e aí ele acabou entrando com um processo porque ele e uns caras, uns amigos, entre aspas, estavam conversando sobre ganhar ali na loteria e que se um deles ganhasse ia dividir o prêmio. O que aconteceu que um deles realmente ganhou e não dividiu o prêmio coisa nenhuma, só que até então era um acordo apenas, né, ali boca a boca. Então ele entrou com esse processo porque o cara tava desesperado querendo dinheiro. Só que esse episódio, né, gente, ele tem várias reviravoltas e eu passei um nervoso assistindo esse episódio porque o cara me enganou. No começo ele era bonzinho, pelo menos parecia, e aí a gente acaba descobrindo que ele queria fazer uns negócios muito loucos ali pra poder ganhar dinheiro, querer enganar, querer pagar as pessoas, querer comprar as pessoas, testemunhas e tal, muito louco. E até aí eu achei aceitável, entre aspas, né? Eu falei, o cara tá desesperado, não tem caráter, beleza. Só que aí a gente vai descobrindo que ele é uma das pessoas mais podres que já passou nos casos, né? Porque a gente descobre que ele tem um caso com uma mulher, eles conseguem ganhar o caso, e aí quando eles ganham o caso, eu fiquei pensando, poxa, esse cara não merecia essa grana, como assim? Só que aí a gente vai tendo esse sentimento de revolta e vai tendo essas reviravoltas. Porque ele começa a falar sobre divórcio, e aí ele não quer dividir a grana com a mulher que ficou do lado dele esse tempo todo, com a sua esposa, simplesmente, gente, escroto. E aí ele compra um carrão, começa a se achar o cara mais lindo e mais rico do mundo e simplesmente sofre um acidente, morre no próprio carrão que ele comprou. Gente, que delícia! E a mulher, como eles não estavam ainda divorciados, ela ficou com a grana toda pra ela. Que delícia! Sem contar que a gente tem também nesse episódio aquela cena extremamente emocionante quando acontece ali o acidente de carro, que é o Jung-woo, ele abraçando a Yoon-woo, ajudando ela a se acalmar, e ele aperta ela forte. Eu pensava, minha filha, se eu tivesse um homão desse me abraçando desse jeito, eu também falava, me abraça mais forte. Tô brincando, gente, mas é verdade. Inclusive, alguém sabe onde comprar, onde arrumar um homem como esse, como o Jung-woo? Não existe, né? Eu sei, só na minha televisão que vai existir. Eu já tô com saudade, gente do céu. Eu tô conversando aqui com vocês, eu já tô com saudade. E não tem nenhuma semana que terminou ainda, mas eu tava acostumada com episódios semanais. E agora o que eu vou fazer? Tá, mas vamos falar de alguns personagens que me surpreenderam muito positivamente e um desgraçado que me surpreendeu negativamente. E no final eu me senti culpada porque eu tava começando a gostar dele. Mas a Choi So-yoon, gente, fala pra mim que não foi só eu que achou que no começo ela seria uma escrota. Eu, no começo, fiquei
fiquei de olho nela. Eu falei, gente, essa mulher, ela vai ser uma babaca. E com certeza ela vai infernizar a vida da Yoon-woo, mas não foi o que aconteceu. Ela é simplesmente maravilhosa e a cada episódio ela só me conquistava mais. E é bem legal porque, assim, é uma personagem que eu me identifiquei muito com ela em vários momentos, porque ela é uma mulher bem grossa, né? Ela é bruta mesmo, ogra mesmo, apesar de ter essa carinha fofa. Ela fala a verdade na sua cara, doa a quem doer. Só que assim, ela é uma boa pessoa, entende? Ela tem esse jeitinho mais grosso, mas ela é uma pessoa incrível. Eu achava muito engraçado que ela não escondia que odiava falar sobre baleias e golfinhos, e aí ela até chegava a falar com a Yoon, né? Tipo, vamos falar de baleia, não? A gente pode falar de outra coisa? E aí ela começava a falar sobre baleia e ia longe, como a gente já sabe muito bem, mas ela não maltratava ela. Ela era uma boa pessoa com a Yoon-woo e isso foi uma grande surpresa. Foi uma amizade que a gente vai vendo uma crescente, né? A gente vai vendo eles desenvolvendo cada vez mais essa relação até chegar no final que você fala, gente, que coisa mais linda. Tem um momento que tem vários repórteres ali, não lembro se é no penúltimo episódio, mas é bem nos últimos episódios em que a galera fica ali em cima dos três e querendo falar com eles e tal, querendo entrevistar. E aí a gente vai vendo ela protegendo, assim, a Yoon-woo, colocando a mãozinha, assim, e eram pequenas atitudes que a gente achava extremamente fofo, pelo menos eu. Então eu amava que ela sempre defendia com unhas e dentes a Yoon-woo, apoiava ela, apoiou o relacionamento dela, colocou o Satanás, o demônio, vocês sabem quem, no lugar dele em vários momentos. Só que, pra mim, ela só tem um defeito. Ela me fez gostar desse demônio um pouquinho no final. E eu vi ela transformando ele num cara... Não vou falar um cara bacana, porque eu acho muito forte. Ele ainda não fez coisas boas o suficiente pra me fazer gostar dele. Mas quando esse homem aparecia, o meu sangue fervia. A inveja que ele sentia. E ele era muito babaca em vários momentos. Mas é um personagem que eu sinto que ele vai ter a sua redenção na segunda temporada. Eu sinto que ele vai crescer. A gente já vai vendo um pouquinho dessa evolução. Quando começaram ali a trabalhar esse relacionamento dela com ele, mostrando que ela gosta dele, eu já falei, meu Deus, o que vai rolar daí? Não, pelo amor de Deus, ele é o demônio! Ele faz um monte de coisa errada, só que aí chegou um momento que eu comecei a me sentir culpada por achar os dois fofos. E eu comecei a entender um pouquinho, só um pouquinho, tá, galera? Comecei a entender algumas atitudes dele, que eu não passo pano de jeito nenhum, mas... ai, gente, sei lá, não sei o que pensar. É um personagem que tá ali, sabe? Ele é horrível, ele é, mas no final eu acho que ele foi até que sensato em alguns momentos. Tipo, um momento que, cara, talvez seja minha TPM, né? Eu assisti quando eu tava de TPM, eu estava muito sensível, eu chorei igual um bebê. Que foi uma cena extremamente simples, mas eu acho que é uma cena poderosa. Que foi o momento que a Yoon-woo, ela foi expulsa do caso que ela estava ali bem nos últimos episódios, então ela tem uma brilhante ideia, só que o chefe, que é um escroto que tava no lugar do outro, resolveu não seguir. Porque ele é um preconceituoso de merda e um burro. Enfim, a gente tem a Choi So-yoon, ela levantando no meio do tribunal e falando tudo que a Yoon falou pra eles e enfrentando ali e não se importando com as consequências. E quando eu achei que ele seria um escroto, ele levantou e começou a falar também. Naquele momento, eu acho que ele conseguiu me conquistar mais, assim, me conquistar um pouco. Eu falei, poxa, esse daí até que tem salvação, né? Bom, mas eu preciso, gente, dar um destaque pra uma das minhas cenas favoritas. Uma cena simplesmente que deixa meu coração muito quentinho. Foi uma cena muito emocionante. É o momento que a Yoon-woo fala pra Choi So-yoon. Gente, é difícil falar o nome dos personagens, mas eu estou tentando. Se eu pronunciar errado, peço desculpas, mas vocês sabem de quem eu tô falando. Enfim, elas estão conversando sobre apelidos e tal, e aí a Yoon-woo fala, não, você pra mim é como um raio de sol. E quando ela fala isso, eu já falei, hã? Que? Como? Ela começa a falar o quanto a Choi So-yoon, ela foi importante pra vida dela com coisas simples, né? Tipo, dizendo que ela sempre foi gentil com ela, sempre a defendeu, sempre ajudou. E aí ela fala até mesmo você abrindo a minha garrafa de água. E é uma coisa que foi tão pura, né? Foi uma declaração de amor ali tão pura e tão linda que a Choi So-yoon, ela ficou sem palavras, porque ela não imaginava o quanto ela era importante pra ela e não imaginava que ela, né, a Yoon, tinha essa visão dela. E eu achei isso
lindo demais, eu já quero chorar. Inclusive, essa cena, eu acho que aparece umas 5, 6 vezes por dia no meu TikTok. E eu sempre me emociono, eu me sinto na necessidade de assistir essa cena toda vez que ela aparece pra mim, seja em qualquer rede social. Mas tá, bora falar logo sobre esse relacionamento simplesmente maravilhoso de vocês sabem quem, que é o Jung-woo e a Yeon-woo. E que casal, gente! Ai, meu Deus, é lindo demais, assim. Eu nunca vi uma coisa tão pura, tão linda na minha vida. Eu fiquei completamente fanática por eles. Eu fiquei fanática por esse homem pensando, gente, isso não existe. Não existe. Assim, é muito raro você pegar um personagem e falar que ele é perfeito. Ele fez, eu acho que talvez uma coisa que não tenha me agradado, que é quando ele... Mas eu acho que era pra cena ser mais engraçada, não sei, tem uma justificativa. Que é quando o chefe burro, né, aquele cara burro, nos últimos episódios, ele entra no carro e deixa os outros lá falando é tarde pra eles, dirige e vamos embora. Então não sei se ele ficou com medo de ser mandado embora, não sei o que rolou, mas ele realmente foi e deixou a Yeon-woo e todo mundo pra trás ali. Foi o único momento que eu falei, poxa, deu mancada, hein? Devia ter colocado esse daí pra fora e ter defendido a sua mulher. Só que ele é perfeito. É perfeito. E não tem o que falar, ele é perfeito mesmo. E sabe por que a relação desses dois é tão especial? É porque é muito puro. É isso, a gente não vê maldade, é muito bonito. Você vê que ele genuinamente gosta dela desde o começo. No meu vídeo, sem spoilers, estava bem no comecinho da temporada. Eu tinha falado pra vocês a respeito dessa relação e o quanto ele ficou interessado nela desde o começo. Desde o começo, galera, mesmo com todas as meninas do escritório querendo ficar com ele, mesmo sendo esse cara gostosão que poderia escolher qualquer outra, a não ser ela. Mas não, o cara ficou extremamente focado nela. Em nenhum momento ele pensou em ficar com outra pessoa. Em nenhum momento ele teve sentimento por outra pessoa. Ou se questionando se ficaria com outra ao invés de ficar com ela. Não, pelo contrário. Ele sempre foi muito cuidadoso. Até quando ele começa a perceber que vai rolar alguma coisa ali, ele se declara pra ela, fala que gosta dela, tem toda essa questão. Na verdade, ele fica meio assim no começo, né? Que ela é muito sincerona, então ela sempre pergunta pra ele, aí, você gosta de mim? É verdade? Você não vai me falar se você gosta de mim, não? Então ele fica meio bugado, sem saber se realmente admite que gosta dela, porque ele fica preocupado, né? Ele até fala que não é um relacionamento convencional e ele tinha muito esse cuidado de não machucar ela, então ele tinha que ter, ele queria ter essa certeza que realmente eles dariam certo antes de ter um relacionamento. Ele não quer começar um relacionamento com ela já pensando no momento de terminar, então ele queria começar esse relacionamento sabendo que realmente ia dar certo. Nossa, isso foi muito bonito. Mas te falar, viu? Eu nunca vi um homem tão cadelinho na minha vida. Ele fazia tudo por ela, tudo que ela queria, mesmo ele não querendo, ele fazia... Gente, ele era muito, muito, muito cadelinho! No último episódio, quando ele finalmente faz a sua declaração, depois que eles tinham terminado, né, e ele fica desesperado. Eu lembro no episódio que ela fala, ah, então eu acho que a gente não deve mais namorar, a gente não vai dar certo. O homem fica desesperado, começa a falar, você tá brincando com a minha cara? Como assim? Não pode ter um relacionamento. E aí ele fica tentando procurar justificativas pra ela terminar com ele, e ele simplesmente não entende. E ela também não consegue dar uma explicação pra ele. E aí a gente tem esse final dos dois no carro dele falando que amar ela é como ter um amor não correspondido de um gato. É uma declaração de amor tão esquisita, mas foi tão fofo. E aí ele começa a falar o quanto ele é feliz de fazer as coisas com ela, de só estar com ela, de ficar 57 segundos de mãos dadas, que é o tempo que ela consegue, protestar ali o negócio dos golfinhos, que também foi uma coisa super fofa. E aí, né, a gente, graças a Deus, teve o final com os dois juntos, obviamente, que bom que eles voltaram com essa relação, que ela fala que a colocação dele está errada. E aí, quando ela falou pra ele que ele tá errado porque um gato também ama o seu dono, gente, eu perdi tudo, pelo amor de Deus, eu dei um grito nessa hora, ela é tão fofa, né? E aí, os dois acabam entrando nesse acordo deles não terminarem, então eles voltam com o relacionamento, e aí a gente vê o quanto é tão puro mesmo, simples e lindo, que ele vê ela atravessando a rua, assim, e o homem, ele tá tão emocionado, ele tá tão cadelinho dela, ele tá tão feliz que a gente vê esse homem chorando de emoção. Aonde tu já viu um marmanjo como ele, gostosão,
chorando de emoção porque a mina aceitou continuar namorando com ele, gente. Simplesmente o homem mais incrível do mundo. Mas assim, eu parei pra fazer algumas reflexões também sobre essa relação e foi muito legal a maneira que eles construíram tudo, né? Apesar de ter algumas pessoas que questionam sobre o relacionamento deles, incluindo a irmã dele, escrota, que começa a falar um monte de coisa pra ele, tipo, ai, você não vai contar pros nossos pais não, né? Como se fosse apenas um momento de rebeldia dele, falando que ela é uma pessoa que ele vai ter que cuidar e não uma pessoa que vai fazer ele feliz. Nossa, eu fiquei com uma raiva e ainda ela ouvindo tudo, ai, que dor no meu coração. Mas eu parei pra refletir que as pessoas que realmente conhecem ela, em nenhum momento se questionou sobre ele gostar dela ou não. E isso pra mim foi tão leve e tão lindo de fato. A melhor amiga dela ficou dando maior apoio e foi uma das primeiras ali que percebeu que ele gostava dela e dá até dica, então leva ela pro encontro e começa a jogar as indiretinhas e falando pra ela também que ele gostava dela. Então não fica nessa questão sobre, ai, um cara bonitão tá gostando de uma mulher autista, não. Assim como a Choi So-yeon, que, cara, eu achei no começo que eles teriam um triângulo amoroso e graças a Deus que não, só que ela também não se questiona, ela apoia o relacionamento, ela aconselha. Até o momento que eu achei engraçado, quando tem várias meninas ali indo almoçar com ele e ela vai conversar com ela no escritório falando, minha filha, você também tem que viver a sua vida, também tem que beijar outras bocas e namorar com outras pessoas. Então ela foi maravilhosa. A ponto de até ter ficado chateada pelo fato deles terem terminado e ficar tentando procurar uma justificativa e querendo entender por que ela terminou com ele e tentar juntar esses dois. Mas em momento nenhum, devo dizer, nenhum, ela ficou se questionando por um cara como ele ter se apaixonado por uma menina autista. Por quê? As pessoas que realmente conhecem ela não resumem ela ao autismo porque sabe que ela é uma pessoa incrível, sabe que ela é uma pessoa especial, sabe que ela é uma boa companhia, entende? Então pra eles não tem esse questionamento. Pra eles é normal ele gostar dela porque ela realmente é uma pessoa incrível. O questionamento, o julgamento vem das pessoas de fora, das pessoas que não conhecem ela genuinamente. Mas devo dizer a vocês que eu amo demais aquele episódio que o pai dela vê os dois se beijando do lado de fora ali da casa. E ele fica chocado, né? Como assim a minha filha que me conta as coisas não tá contando o que tá acontecendo? Quem é esse homem? Então foi um episódio que minha barriga doía de rir. Depois a gente tem até ele conversando com ela, né? Perguntando quem é o cara que ela tava beijando. Ela fala, beijando? Não tava beijando ninguém não. Como que tu sabe disso? Ele fala, minha filha, tu tava beijando na porta de casa. E aí ela começa a falar que não tá namorando e o pai dela quase tendo um infarto. Sem contar que o Jong-woo também quase tem infarto em vários momentos quando ela ficava falando que os dois não estavam namorando ainda. Então ele ficava, minha filha, como assim? Eu fui até recolher lixo com tu? Que eu sou uma piada pra você? Ele ficava desesperado. Ele só queria que ela assumisse esse relacionamento. O homem mais cadelinho do mundo. Inclusive, apesar de ter sido muito sofrido, eu acho que foi muito importante esse período em que eles terminaram, sabia? Porque isso mostrou bastante a evolução da personagem e a evolução dos dois, e eu acho que só firmou ainda mais a relação, mostrando que realmente os dois estão apaixonados um pelo outro. Quando ele vai finalmente ali na porta dela questionar mais uma vez por que ela resolveu terminar a relação sem dar uma explicação pra ele, ela acaba contando mais ou menos o que ela tava sentindo no momento. Então ela fala que tem medo de ser uma pessoa que não vai fazer ele feliz e que vai ser uma pessoa que vai deixar ele solitário. E ela acaba falando que por conta da sua condição, ela acaba resumindo as coisas apenas a ela mesma, como se somente ela existisse. E exatamente por isso que as pessoas que ela ama, que convivem com ela, acabam ficando solitárias, porque as coisas são resumidas a ela. E fiquei até com dó que ela fala que não sabe como e quando ela faz isso, mas ela sabe que isso acontece. Então eu também comecei a refletir sobre isso e comecei a pensar que só pelo fato dela ter terminado com ele sofrendo, porque obviamente que ela tava sofrendo com isso, os olhos dela sempre ficavam cheios de lágrimas quando ela falava sobre isso, só pelo fato dela ter colocado a felicidade dele acima da felicidade dela, porque se ela pensasse apenas nela e ela ia continuar com o relacionamento porque ela tava gostando, ela gosta dele, então tava tudo certo. Então ela resolveu ser solitária do que deixar ele ser solitário por estar com ela. Ela teve esse medo, colocou ele acima dela. Então só por isso
já demonstra o quanto ela não pensa somente nela, ela também pensa na outra pessoa e já mostra a evolução dela e mostra que ela realmente gosta dele, ela preferia sofrer do que fazer ele sofrer. Então por isso que eu acho importante esse período do término, pra refletir a respeito disso e mostrar a evolução da personagem, mostrar ela se preocupando com outras pessoas e não somente com ela. E aí a gente vai vendo ela se virando sozinha em outras coisas e sendo menos dependente, tipo quando ela consegue se acalmar sozinha no tribunal, ele até faz assim ó, com a mãozinha, tipo, vou ajudar ela, mas não, a gente vê ela se acalmando sozinha. O fato de, na última cena, ela reconhecer um sentimento sozinha, dela conseguir, né, finalmente, depois de muitos episódios, ela conseguir passar pela porta giratória sozinha. Então isso só mostra que toda a experiência que ela teve no decorrer de toda a história dos episódios, enfim, todas as pessoas que se aproximaram a ela e até mesmo as coisas ruins que aconteceram com ela, fizeram ela ser uma pessoa mais forte, fizeram ela aprender, ela crescer, e a gente só vai vendo ela aprendendo e crescendo cada vez mais. Sem contar que ela fica preocupada com o chefe dela o tempo todo. Inclusive, preciso dizer a vocês que eu quase tive um infarto descobrindo que esse homem tava com câncer. Quando ele tá ali e ele começa a tossir sangue, eu comecei a chorar já, que eu falei, não, meus favoritos sempre morrem. Esse chefe gostosão, e que chefe gostosão, devo dizer, ele não pode morrer não, gente. Todo dorama tem que morrer alguém, até no dorama fofo tem que morrer gente. Não, pelo amor de Deus, não. Então a gente tem essa questão também, mas isso pelo menos trouxe um episódio simplesmente sensacional, que foram os 2 episódios ali da viagem, que começou muito bem, com todo mundo feliz, e aí termina com o chefe dela sendo internado, passando mal no tribunal, ela terminando o relacionamento dela, todo mundo cagado. Mas foram episódios que eu gostei bastante. Mas enfim, ela demonstra uma preocupação com o chefe a todo momento, mesmo que ela não saiba expressar isso. A gente tem esse momento dele ali, prestes a ser operado, e ela fica, não morre, hein? Eu tô aqui porque eu quero te ver, porque talvez você morra. Ela tem um jeitinho diferente de falar, e eu gosto muito da relação dela com o chefe também, e até mesmo depois, quando ele já faz a cirurgia e que ele já tá super bem, tem um momento que me chama a atenção, que ela vai lá conversar com ele e começa a falar sobre trabalho, começa a fazer várias perguntas sobre o trabalho e pedir o conselho dele, e ele fala, cara, por que você fica vindo aqui toda hora pra me fazer perguntas? Como assim, minha filha? E aí? Eu tô aqui todo cagado. E aí ela começa a falar que não vê a hora dele sair do hospital, porque é meio que inconveniente pra ela ter que ficar visitando ele o tempo todo pra poder fazer perguntas ali do trabalho e pedir conselhos. E aí, nesse momento, ele até questiona, falando assim, minha filha, eu não sei se você tá sendo apenas egoísta ou se você realmente tá aqui porque gosta de mim, mas você poderia ter ligado pra mim. E essa é a verdade, ela poderia ter perguntado pelo telefone, só que não. Ela não queria fazer só perguntas, ela queria ver ele, ela queria saber se ele tava bem, só que ela não sabe como expressar isso. Só que com pequenas atitudes, até mesmo dela ficar ali esperando o Jun-woo chegando no serviço e depois, coitada, tentando se esconder ali com o cabelo, sendo que obviamente não ia dar certo. Esses momentos vai mostrando a preocupação dela com outras pessoas também, com outras coisas, sem ser somente ela, só que ela não consegue demonstrar, ela não consegue colocar isso pra fora, mas quem conhece ela sabe. Mas assim, eu simplesmente amo, eu acho que fechou com chave de ouro essa temporada, a cena final que mostra ela ali com seu fone de ouvido, a visão ali da baleia, só que tem esse paralelo com o primeiro episódio e me arrepiou muito, porque agora a gente tem várias baleias e golfinhos e várias pessoas e não somente uma baleia, então demonstra o quanto ela não é uma pessoa solitária e ali representa as pessoas que ela conheceu, o quanto ela aprendeu e o quanto essas pessoas são importantes pra ela, até mesmo as pessoas que fizeram mal pra ela e que tentaram derrubar ela foram pessoas que fizeram ela mais forte. Então, gostei muito desse paralelo, gostei muito dessa representação. E eu já tô sentindo muita falta, gente. Foi uma coisa muito, muito, muito especial de assistir, com certeza. Eu sei que faltou, então, eu falar muita coisa. Faltou eu falar da mãe dela, faltou eu falar do irmão dela, do pai dela também. Mas, enfim, vou deixar pra falar um pouquinho mais a respeito disso no meu vídeo sobre a segunda temporada e o que a gente esperar dessa segunda temporada, porque se você não sabe, o dorama foi renovado pra segunda temporada, que deve sair lá pra 2024 pra frente. Confesso pra vocês que no começo eu fiquei receosa quando eu vi a notícia, porque a maioria dos doramas tem apenas uma temporada, eu acho que isso tá mudando mais pra agora, não tenho certeza, sou uma dorameira nova, mas eu falei, poxa, vai fazer segunda temporada e se cagar a história, mas depois de pensar um pouquinho e depois de assistir o final, eu acho que uma segunda temporada pode ser bem positiva
positiva, até porque esse casal ainda tem muita coisa pra explorar, tem muita coisa pra fazer. Ficaram algumas pontas soltas sim e outras histórias que podem trabalhar, então a gente conversa melhor no próximo vídeo. Estamos combinados? Então já aproveita e comenta aqui quais são as suas teorias pra uma segunda temporada, o que você acha que vai acontecer. Conta pra mim, não me esconde nada, hein? E euzinha, vou ficando por aqui, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, nessa terça-feira dorameira. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não esquece do like, que é muito importante pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas que estão querendo conversar com outras pessoas sobre uma advogada extraordinária. E claro, já que eu tô pedindo um monte de coisa, vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, lá no Senhor TikTok, inclusive, eu acabo indicando uns doramas que inclusive nem fiz vídeo aqui ainda, fica de olho por lá. Enfim, galera, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!